Fala, vencedores! Estamos iniciando hoje mais um projeto aqui do DG, o Revisaço DG. Hoje nós iremos abordar a nossa potenciação. O que é uma potenciação? Olha, imediatamente, antes de iniciarmos, deixe-me fazer algumas observações. A potenciação é um desdobramento da multiplicação. Então, para que você tenha êxito neste assunto, é muito importante que você esteja bem afiado na multiplicação. Caso não esteja, estude a tabuada, releia as propriedades da multiplicação, porque serão muito úteis no entendimento deste assunto. Então vamos lá. Antes de iniciarmos a potenciação em si, eu irei fazer uma pequena revisão sobre soma de parcelas iguais. Então observe, digamos que você tem 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. O 3 somado a si mesmo 5 vezes. Quando nós temos uma soma de parcelas iguais, nós podemos transformar numa multiplicação, não é verdade? Então, podemos escrever dessa forma, ó, 5 vezes o 3, que ambos irão dar o mesmo resultado. Perfeito. Agora, observando isso também para a multiplicação, o raciocínio é muito similar. Observe, se você tem, aqui nós já entramos no nosso conteúdo de potenciação. Se você tem uma multiplicação de 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, você pode transformar uma multiplicação de fatores iguais em uma potência. Isso é potência. Observe. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 3 multiplicado por si mesmo 4 vezes, você pode escrever dessa seguinte forma. São duas perguntinhas que você tem que responder. Quem se repete? O 3. Quantas vezes esse 3 se repete? 4 vezes. Está aqui a nossa potenciação escrita. Então, o que é uma potência e o que é uma potenciação? É uma multiplicação de fatores iguais. Então, sempre que você tiver esta multiplicação de fatores iguais, você pode escrever na forma de potência. E se formos calcular, olha só, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Está aqui o nosso resultado. Então, vamos aprender cada termo aqui da nossa potência. Olha só. Esse número maior a gente chama de base. Este número que fica aqui em cima, o menorzinho, a gente chama de expoente. Expoente. E o resultado a gente chama de potência. Esses são os termos da potenciação. Então, a potenciação é uma operação matemática, é um desdobramento da multiplicação, em que você pode escrever multiplicações de fatores iguais desta forma. Tudo ok aí, minha diretora? Tudo certinho? Ok? Vamos lá. Então, vamos calcular aqui algumas potências. Observe. Se você tem aqui 5 elevado a 3. Quando o expoente é 3, nós utilizamos uma nomenclaturazinha diferente. 5 elevado ao cubo, tá? Observe, quem é que está se repetindo? O 5. Quantas vezes ele está se repetindo na multiplicação? 3 vezes. Então, vamos lá. Vamos desdobrar isso daqui. Vai ficar 5 vezes 5 vezes 5. Olha, estamos resolvendo a nossa potência. E 5 vezes 5, quanto que é? 25. E vezes 5, 125. Encontramos o resultado. E assim você pode fazer para qualquer potência que aparecer. Tanto transformar multiplicações de fatores iguais em potência, quanto desdobrar a potência, a potenciação e calcular o resultado. Beleza? Vamos agora fazer algumas observações importantes sobre este conteúdo. Então vamos lá. Vamos a algumas observações importantes aqui da potência. Observe aqui. Se você tem 3 elevado à quarta potência, vamos ver quanto é que dá? Vamos lá. Ó. Vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Vamos calcular. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Ok. Agora, 3 elevado ao cubo vai ser quem?
vai ser 3 vezes 3 vezes 3. Ó, o 3 multiplicado por si mesmo 3 vezes. Note que nós tiramos um fator. Quando você tira um fator, na prática, você deixa de multiplicar esse mesmo resultado aqui, ó, por 3. Então, você divide o resultado por 3, que dá o quê? 27. Vamos já chegar onde eu quero que vocês entendam alguns conceitos importantes. 3 ao quadrado é o 3 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Quando você tem o expoente 2, você pode ler essa potência como se fosse ao quadrado. Então, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que dá igual ao quê? A 9. 3 elevado a 1 é igual ao quê? O 3 uma vez. Observe que todo número natural, todo número inteiro, quando ele não tem expoente aqui em cima, é porque o expoente dele é 1. Então, por exemplo, se você tem aqui 5, é a mesma coisa de 5 elevado a 1, certo? E quando eu tiver 3 elevado a 0, ou qualquer número elevado a 0, observe o que é que acontece. Sempre que você suprime um fator da multiplicação, na prática você está dividindo o resultado por aquele fator. Então, 81 dividido por 3 deu 27. Quando eu tiro um fator dessa multiplicação que ajudou a formar o 27, na prática eu estou dividindo por 3. Ó. Sempre que eu tiro um expoente, eu estou tirando um fator. Então aqui eu tinha 3. 3 menos 1 ficou expoente 2. Então na prática eu tiro esse fator. 2 menos 1 ficou 1. Então na prática eu tirei esse fator. E tirar um fator significa dividir por 3. Então 1 menos 1 ficou 0. Então eu vou dividir aqui também por 3. E 3 dividido por 3, quanto que é? 1. Então, desde já, eu já deixo registrado que todo número elevado a 0, todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1, tá certo? E vamos agora aprender a trabalhar com expoente negativo. Olha para cá. Se eu subtrair do 0, 1, vai ficar o quê? Menos 1. Quanto que ficará o meu resultado? Observe que sempre eu estou dividindo o resultado por 3. Então, eu vou dividir aqui o resultado 1 por 3. Ficará quanto? 1/3. 1 dividido por 3. Ó, toda fração é uma divisão. Então, 1 dividido por 3 é 1 dividido por 3. 1/3. E se eu subtrair agora mais um expoente daqui, menos 1, fica menos 2. Então, fica 3 elevado a menos 2. O que é que eu vou fazer? Vamos lá, vocês já pegaram o padrão, com certeza. Eu vou dividir esse resultado aqui por 3. E quando eu divido frações, como é que eu faço? Eu repito a primeira vezes o inverso da segunda. Vamos fazer isso daqui do lado para vocês observarem. Ó. Eu repito a primeira fração vezes o inverso da segunda. Qual é o inverso de 3? É 1/3. 1/3. Por quê? Todo número natural tem como denominador o 1. Quanto que é 3 dividido por 1? É 3. Então, quando não aparece, o denominador é 1. Então, eu fiz a minha divisão de 1/3 dividido por 3. Eu repito a primeira fração vezes o inverso da segunda. E calculando, nós temos o quê? 1 vezes 1 é 1. E 3 vezes 3 é 9. Mas eu vou colocar na forma de potência para que você entenda. Ó. Então, aqui fica o quê? 1 sobre 3 ao quadrado. Olha, estamos notando um padrão muito importante. Vamos calcular mais uma para a gente fechar o entendimento. Ó. Quanto que é 3 elevado a menos 3? Menos 2, menos 1 fica menos 3. Veja que eu estou sempre tirando um expoente. Então, observe aqui. Eu vou ter que dividir esse resultado por 3 também. Já aprendemos como é que faz divisão de frações. Ó. Vamos olhar para cá. Eu repito a primeira vezes o inverso da segunda. Quanto que é o inverso de 3? É 1/3. Olha, vamos lá. 1 vezes 1 é 1. E 3 ao quadrado vezes 3 ó, é 3 ao cubo. É 3 elevado a 3. Por quê? Olha aqui para mim. Ó. 3 ao quadrado, né? 3 vezes 3.
E se eu multiplico ele por esse 3, fica 3 vezes 3 vezes 3. E quem é que se repete? O 3. Quantas vezes se repete? 3 vezes. Logo mais à frente, nós veremos as propriedades da potência. E você vai ver que em multiplicação de potência de mesma base, repete-se a base e soma os expoentes. 2 mais 1, lembra que eu disse que quando não aparece o expoente é 1? 2 mais 1, 3. Então, nosso resultado aqui ficou o quê? 1 sobre 3 elevado ao cubo. Observe que, para a gente fechar aqui, ó, todo número diferente de 0 elevado a 0 vai dar igual a 1. E como é que a gente trabalha com expoente negativo? A gente inverte a base, tá? E troca o sinal do expoente. A gente inverte a base, ó. O inverso de 3 é 1/3. Aqui estava negativo, vai ficar positivo. Inverte-se a base, ó, e troca o sinal do expoente. Depois, se você quiser, é só calcular. Quanto que é? 1 sobre 3 elevado ao cubo. É 1 sobre 27. Aqui, quanto que é 1 sobre 3 ao quadrado? É 1 sobre 9. E assim, você pode fazer com qualquer outra potência, tá? Então, essa é a explicação porque todo número elevado a 0 é igual a 1, todo número diferente de 0. E aqui, como você trabalhar com expoentes negativos, ok? E uma outra observação importante é que, observe, deixe-me vir para cá, se você tem o 1 elevado a qualquer expoente, seja 0, 2, 3, 4, 5, seja qual for, vou colocar aqui o 4, o resultado vai ser sempre 1. Por quê? Quem é 1 elevado à quarta potência? É 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Então, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vai dar sempre 1. E se for 1 elevado a 0, lembra? Todo número elevado a 0, todo número diferente de 0 elevado a 0, também dá 1. Para fechar essa parte aqui de definições, de observações gerais, eu irei colocar um quadro aqui resumitivo para que você possa fechar essas ideias. Então vamos lá. A potência é o quê? Voltando às nossas definições, se você tem um número qualquer elevado a um expoente qualquer, a potência vai ser a multiplicação deste número tantas vezes quanto for o nosso expoente, ó, n vezes. Se aqui for 5, vai ser 5 vezes o A. Se for 6, e assim vai. Essa é a nossa definição de potência. Temos que observar também que todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Outra observação. Professor, por que é que você está utilizando essas letrinhas? Porque essas letras, na álgebra, quando você estiver mais à frente, você vai notar que quando você quer generalizar ou usar valores desconhecidos, ou generalizar quaisquer que sejam os valores, você utiliza letras para dar o exemplo, para dar a ideia. Mas essa letra pode ser substituída por qualquer valor, tá certo? Outra ideia que nós aprendemos hoje, que quando o número é elevado a 0, é sempre igual a 1, quando ele mesmo, a base, for diferente de 0, ok? Este foi o outro conceito que nós pegamos hoje. Um outro conceito importante é que um número elevado ao expoente negativo, o que é que a gente faz? Inverte-se a base e troca o sinal do expoente. Mas lembrando que, como toda fração é uma divisão, aqui no denominador nunca pode ser 0. Então, este A tem que ser sempre diferente de 0. Ok? E uma última, para a gente fechar, é que 1 elevado a m vai ser sempre igual a 1. Esse m é um expoente qualquer. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser qualquer. Então, estamos aqui fechando agora a nossa parte de definições gerais. Vamos continuar agora trabalhando com as propriedades da potência.